Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Na madrugada, Doruk acorda, vai até a sala e pergunta: Papai, cadê o papai? Baharu vê e Doruk diz que não encontra o papai, que ele estava do seu lado, mas sumiu enquanto dormia. Bahar diz que a foto do papai está ali e entrega para ele. Doruk pega e abraça a foto. Nissan também acorda e pergunta para Bahar onde o papai está. Bahar decide dizer aos filhos sobre a morte do pai deles. Ela diz que pode ser verdade que o pai deles sempre está por perto e cuidando deles, mas que o papai deles nunca ficará com eles, porque ele está morto e nunca mais vai voltar. Ela diz que eles podem guardar o amor deles sempre no coração, para que ele sempre fique vivo dentro deles. Doruk fica triste. Diz que o papai voltou e que viu. Ele vai para o quarto e Nissan também está abalada. Ela diz que o Doruk viu o pai deles e ele não inventaria isso. Bahar fica sem chão e sofre pela situação dos filhos por acreditarem que o pai está vivo. No dia seguinte, Seida confessa a Yelis que chorou um pouquinho e que ficou pensando no Arda. Ela reclama pela vida que elas levam e pela desigualdade social que existe. Seida diz que precisa arrumar um marido bem rico, mas que não seja casado igual ao Hikmet. E Elis cai na gargalhada. Nissan pergunta a Doruk como o papai estava, se ele parecia com a foto. Doruk diz que sim, que ele estava uma beleza, mas estava um pouco mais alto. Nissan diz que os adultos não crescem. Doruk diz que acha que ele cresceu. Ele diz que o pai estava muito bem vestido, e quando falou papai para ele, ele sorriu e disse oi. Nissan diz que queria estar com ele na hora. Atice vai ver Enver e pergunta como ele está. Enver responde que está bem e que com ela está melhor ainda. Atice diz que ele vai ficar melhor, lhe dá um beijo e o chama de meu amor. Ela diz que já falou com a Bahar para ele ir para casa quando sair do hospital e que disse que o pai precisa ser bem cuidado. Enver diz que a Bahar precisa da ajuda dele e tem as encomendas. Atice diz para ele não se preocupar com isso, que vai ajudar com as encomendas e também a Bahar. Enver diz que então está tudo bem. Atice diz a Sirin que o pai dela mandou um beijo para ela e aceitou voltar para casa. Ela diz que ele também não achou ruim quando disse que vai ajudar a Bahar. Sirin pergunta como a mãe vai fazer para cuidar de 2 casas. Atice diz que não sabe, mas que ela não precisa se preocupar. Sirin fica furiosa quando Atice diz que já vai para a casa da Bahar para colocar as coisas em ordem, no que precisar. Ela diz à mãe que não aguenta mais, que ela não tá vendo que o marido está doente em uma cama do hospital e que a Bahar tem os amigos dela. Sirin diz que ela está cheia dos problemas da Bahar, que ela vai virar empregada da irmã. Atice diz: é disso que se trata ser uma família. Sirin diz que isso se chama abusarem dela, uma família que carrega nas costas, que primeiro ela deixou a Bahar pelo seu pai e agora tá deixando ela pela Bahar. Sirin diz que já é hora dela decidir de quem ela será mãe, e daquele jeito não dá para ficar. Ela sai deixando Atice entre a espada e a cruz. No banheiro, Sirin tem um surto e diz: chega, chega, porque ela não morre de uma vez, porque não morre e some da minha vida, ela podia morrer logo. Jale estava ali, ouviu tudo e, irônica, diz: é muito bom te ver logo cedo, Sirin, você consegue levantar o ânimo de qualquer um. Atice vai à casa de Bahar e se encontra com Seida e Yelis. Yelis beija a mão da senhora e pergunta como seu Enver está. Atice diz que ele está bem, que ele pediu que ela as ajudasse com a encomenda e por isso está ali. Yelis e Seida agradecem a ajuda dela. Seida diz a Atice: obrigada, dona Atice. Eu sei que a senhora ficou brava com a gente por ter dado uma surra na Sirin. Sei que não foi certo, mas era necessário. E agora podemos ser como mãe e filhas, né? Atice diz que está tudo bem e pergunta de Bahar. E Elis diz que agora ela está descansando. Atice entra no quarto para ver a filha. A observa dormindo e faz carinho nela. Ela observa as manchas no corpo de Bahar. E Bahar acorda. Atice se vira e chora pela condição dela. Bahar pede que a mãe não chore, que as meninas irão ficar chateadas se vê-la assim e que ela já tinha visto aquelas marcas no corpo dela. Ela a abraça e Atice diz que está chorando porque ela é uma mulher forte e que filho nenhum deveria passar tanto sofrimento enquanto os pais estão vivos.
Atice diz que não está morta para ela ter que sofrer assim, e Bahar pede que a mãe não diga isso. Atice diz que abandonou ela por anos, que não ficou com ela, que queria fugir do sofrimento, mas acabou causando mais sofrimento ainda. Ela diz que jamais irá se perdoar pelo que causou a ela, mas Bahar diz que tudo isso ficou para trás, no passado. Atice diz que nunca quis ser uma mãe ruim, e Bahar afirma que a vida é assim, que as coisas acontecem como devem acontecer. Ela diz que a mãe se afastou dela, mas agora está ajudando muito, e até foi falar com aquela mulher e pediu para a filha dela doar a medula para ela. Atice diz que é mãe dela e que de agora em diante não permitirá que ninguém queira que deixe de ser. Dias depois, Enver recebe alta. Todos trabalham na encomenda de Enver e Atice ajuda na casa da filha. Atice liga para Enver e diz que elas conseguiram terminar as camisas. Enver fica animado e pede que ela mande um beijo para suas filhas, Bahar, Seida e Elis. Sirin ouve e não gosta nada. Enver diz que elas terminaram as encomendas usando só uma máquina. Sirin não diz nada e fica olhando para ele. Enver diz que devem dar os parabéns quando as pessoas se esforçam. Sirin deixa claro ao pai sua insatisfação por ele ter dito que Seida e Elis são suas filhas. Enver diz que as duas são queridas para ele. Sirin diz: deviam ter operado seus olhos e não seu coração, porque você não enxerga. Uma fulana que trabalha no clube noturno e a outra vai saber o que faz. Enver diz que já chega. Fica estressado e que só não vai falar as coisas para ela, pois o médico disse que ele precisava manter a calma. Atice e Seida vão juntas ao mercado. Seida diz a Atice que quer arrumar alguém solteiro e rico e pergunta se o dono do hotel onde ela trabalha tem essas características. Atice diz que acha que ele era casado, mas que ouviu falar que ele se separou. Seida fica entusiasmada. Arif as encontra na rua e revela que o Abbas e o amigo dele foram deportados para o país deles. Atice e Seida se preocupam com o que farão com a encomenda. Atice diz que acha que teve uma boa ideia, mas que não dirão nada para Bahar, para o Enver e nem para as crianças. Ela pede que Arif vá lá em cima, pegue as camisas e faça de conta que o Abbas vai pegar e depois diga para Bahar que o dinheiro ficou com ela. Sarp diz a Piril que o pai dela ligou e ninguém sabe nada de sua mãe. Ele se pergunta para onde ela pode ter ido estando chapada e sem dinheiro. Piril se recorda quando o homem exigiu explicações dela por estar com aquele cara, se referindo ao Sarp. Sarp foi ameaçado pelo funcionário desse homem, que se chama Azim. Piril jurou para o homem que só ajudou aquele cara e salvou a vida dele. O homem perguntou se Piril deixou ele por causa daquele desgraçado. Sarp disse que Piril estava dizendo a verdade e que a moça e o capitão do navio salvaram sua vida. O homem se chamava Mert e Piril disse que ele estava drogado e que depois poderiam falar. Mert jogou Piril no chão e começou a chutar ela. Azim pediu que Mert não fizesse aquilo. Mert deu uma surra em Piril enquanto dizia que iria torturar ela e Sarp. Piril disse a Mert que não deixou ele por ninguém e sim pelo vício maldito que ele tinha. Mert pegou sua arma para matar Piril. Porém, Sarp conseguiu desarmar Azim e foi para cima de Mert e os dois brigaram. Azim pegou a arma e disparou, porém o tiro atingiu Mert, que acabou morto. Piril ficou em choque profundo. Azim também atirou em Sarp e foi embora, deixando Piril sozinha, com Mert morto e Sarp ferido. Depois, Munir chegou ali no local e Piril disse que o Mert morreu por causa dela. Munir percebeu que Sarp ainda respirava e perguntou a Piril o que aconteceu ali. Piril disse que o Mert tentou acabar com ela e aquele homem que veio com ela tentou ajudá-la. Munir perguntou se alguém mais viu aquilo. Piril disse que o Azim tinha visto e que agora precisam levar o outro homem para o hospital e que ele a ajudou. Munir disse: Dona Piril, a senhora tem noção de quem está ali no chão? Ninguém em sã consciência chegaria com o filho do Nezir Korkmazı em um hospital. Piril disse que poderia morrer, mas que não deixaria o homem que a salvou ali. Munir disse que precisava tirar ela, que daqui a pouco os capangas do Nezir chegariam ali e eles destruiriam tudo. Piril não estava nem aí para isso e que se ele quisesse tirá-la dali, teria que sair com aquele homem junto, se referindo ao Sarp. Já na atualidade, Piril garante a Sarp que sempre estará com ele.